Oi galera, nesse vídeo eu vou fazer um resuminho sobre esse episódio dessa série fantástica que está acontecendo, que é The Last of Us. Gente, simplesmente fantástica, esse é o penúltimo episódio. E se você ama séries assim como eu, que eu tenho certeza que você ama, já clica logo no gostei aqui e vamos ao vídeo. Então eu já vou começar esse vídeo com um grande elogio para a atriz Bella Ramsey, que está fazendo um papel incrível nessa série, gente, uma interpretação incrível, não tem como não elogiar, ela está sendo fantástica nessa série. E, gente, na minha opinião, esse episódio foi um marco na vida da Ellie, tá? Foi um marco, por quê? Porque neste episódio, a Ellie, apesar de ter 14 anos de idade, ela perdeu toda a inocência, ela deixou para trás toda a inocência que ela poderia ainda ter como uma garota de 14 anos, mesmo vivendo no mundo pós-apocalíptico, né? Passando por todas as coisas que ela já tinha passado. Nesse episódio foi um divisor de águas para ela, foi um marco na vida dela, porque a partir dali, daquele momento, ela teve que cuidar não só dela, né? Mas como ela estava também lutando pela sobrevivência do Joel, que não estava em condições de fazer nada daquele momento. Ele estava impossibilitado. Então a gente já começa aí essa cena da Ellie cuidando dele ali naquele porão, né? Cobrindo ele e tal, e assim, já dá para perceber que eles já estão ali há algum tempo, e a escassez do alimento, né, ela tá ali com algum alimento ali na mão, e aí ela come um pedacinho e deixa um pedaço em cima dele, para que caso ele viesse acordar, ele pudesse ali comer, se alimentar daquele pedacinho ali, pelo menos, né, porque ele estava ali numa situação muito crítica, e ela sai para caçar, e ela avista um coelho ali, não consegue pegar o coelho, mas aí logo em seguida ela avista um cervo e ela vai e atira e consegue abater aquele animal, tá? E aí nós temos uma cena ali que aparece do David, né? Que é o líder daquele bando que cruzou com eles no outro episódio, né? No episódio 6, né? Porque o episódio 7 foi o episódio contando a história da Ellie. Nós temos ali a parte do David ali mostrando ali como eles são, né? Mostrando ali que é tipo um culto mesmo ali, que ele é tipo um pastor para aquelas pessoas que estão ali, que ele cuida daquelas pessoas da maneira dele, da forma dele. Até então a gente não sabe, né? Nós estamos ainda no início do episódio e ele pela cena que mostra, né, uma menina perguntando a ele o que iria ser feito do corpo do pai. Então nesse momento a gente entende que foi um daqueles ali que o Joel matou, né, naquele momento que eles estavam se defendendo. Pelo que eu sei, neste momento no game não está frio, né? Não, eles estão na primavera, mas essa adaptação ficou muito legal, porque ali você entende que eles estão passando por um momento difícil, de escassez, porque tem muita neve, eles não estão conseguindo plantar, não estão conseguindo caçar, tá? Então aí ele diz isso para ela e eles saem para poder procurar alimento ali para as pessoas que ele está cuidando, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, né? Então, quando eles saem, eles já avistam ali o cervo abatido. Aí nesse momento a Ellie, né, ela surge com o rifle e aí ela fala para eles que ameaça eles, né? Fala para eles deixarem ali que é dela, aquela caça é dela e que eles larguem as armas e vão embora e deixem ali, porque senão ela vai matar eles. E aí eles largam as armas no chão, né? O David e o James, que, gente, uma particularidade, o James, o Troy Baker, né, que é o ator Troy Baker, ele fez a caracterização do personagem, né, do Joel no game, tá bom? A parte 1 e parte 2 foi ele que fez. Então é muito interessante que eles colocaram ele ali dentro daquele contexto da série, né? Quem é fã do game, conhece tudo aí sobre o game, eu tenho certeza que gostou muito dessa parte aí, dessa participação dele. E aí o David começa a argumentar com a Ellie, né?
dizendo para ela que se ela quiser, que eles podem fazer uma troca, que o grupo dele é um grupo grande, que tá faminto, que tá precisando muito. Aí ela diz para ele que também não está sozinha, que está com um grupo, e ele fica ali e diz para ela que se ela está precisando de alguma coisa, é importante que eles podem fazer uma troca, que ele tem muitas coisas aonde ele vive. E aí ela imediatamente, com certeza, a primeira coisa que ela pede são remédios, né, medicamentos para infecção e tal, para poder curar o Joe. Ela não fala isso, mas ela pede remédios. E aí ele, né, fala pro James ir lá e buscar os remédios e voltar, que ele vai ficar ali com ela. E aí o James fica meio desconfiado, achando que é uma situação assim de que ele tá tentando dar um sinal para ele não fazer isso, mas ele fala, não, eu não estou dando nenhum sinal, pode ir lá e buscar o remédio e voltar aqui que eu vou estar aqui, pode trazer. E aí ele diz para ela, enquanto ele vai lá buscar, vamos sentar ali, vamos nos abrigar, eu tenho fogo, né, enquanto isso, porque demora um pouco até ele voltar. E aí eles sentam ali, ficam naquele bate-papo, aquela conversa, ele tentando conhecer a Ellie, mas a Ellie não fala nada sobre ela para ele, mas ele começa a se abrir com ela e fala para ela que ele era professor antes de tudo acontecer e que depois ele se tornou um pastor, porque ele, depois daquilo, ele enxergou as coisas com mais fé e começou a se juntar a um grupo de pessoas, e as pessoas elegeram ele como um líder daquele grupo, né? E aí, então, desde então, ele está cuidando dessas pessoas, tá? Aí a Ellie fala pra ele que ela não acredita nisso, que ela não acredita nessas coisas, e ele fala pra ela que tudo tem um propósito. E aí ele conta pra ela que ele sabe que foi o Joel que matou um dos homens dele. E diz pra ela que esse homem, ele tem uma família, tinha uma filha, e que a filha estava desconsolável por causa do que tinha acontecido com o pai dela. Então, nesse momento, a Ellie, ela fica assustada, né? Então, ela, tipo, entende como se aquilo fosse uma ameaça pra ele. E aí chega o James com os remédios por trás, mas aí já apontando a arma pra Ellie. E o David fala pra ele que não, que jogue os remédios ali no chão, pra ela pegar e que eles vão embora. E aí a Ellie pega imediatamente o remédio do chão, né, e sai correndo, esquecendo então o trato que eles tinham feito, que metade do cervo seria dela e metade deles, né? Eles tinham falado isso, não sei se eu comentei, mas eles tinham feito esse acordo, que metade seria dela e metade seria dele. Neste momento, eu acho que ela demonstra ali, né, a preocupação que ela tem com o Joel, né, por todo esse tempo que eles já estão vivendo tudo isso junto, vivenciando, ela se apegou a ele, tanto que ela estava faminta, mas naquele momento a vida do Joel era mais importante para ela, né, porque ela pegou o medicamento, ela não pensou duas vezes, tipo, ela não pensou estou com fome, ela pensou os medicamentos, vou salvar o Joel, né, vou salvar, vou conseguir salvar, e saiu correndo e foi, né, para poder aplicar o medicamento nele. Aí ela consegue aplicar o medicamento nele, e aí passa eles chegando lá na comunidade deles, né, que é um resort, eles chegando lá e trazendo o cervo, mas antes deles chegarem, passa a cozinha lá daquele lugar aonde eles estão cozinhando. Tem uma mulher e um homem cozinhando, e eles estão contando latas de tomates secos, aonde eles estão fazendo sopa, né? Dizendo que só tem algumas latas, e aí eles estão cozinhando uma sopa, e então chega um dos capangas com uma tigela com vários pedaços de carne, e aí a menina pergunta, né, a cozinheira pergunta que carne é essa, ele diz, é carne de cervo, e ela coloca ali na sopa para todo mundo, mas depois disso, né, numa sequência depois, eles chegam realmente com o cervo que eles tinham conseguido trocar com a Ellie. E aí as pessoas já estão até com a sopa na mesa, né, ali comendo, e ele chega, e a menina, que é a filha desse homem que morreu, ela olha pra eles, né, e aí a menina diz, né, a filha desse homem, ela diz que eles têm que matar ele, o Joel, e a Ellie no caso. Nesse momento,
o David se aproxima dela e dá um tapa na cara dela e ela cai no chão. E aí, no mesmo momento, ele estende a mão e levanta ela do chão e diz pra ela que, eu sei que você está sofrendo porque você acha que você não tem um pai, mas eu sou o seu pai. Então, nesse momento, a gente percebe que já é, assim, algo abusivo, né? Não é uma religião normal, não é algo que, né, uma coisa saudável, é algo abusivo, porque ele é um homem abusivo, as pessoas mesmo estão ali naquele silêncio, com medo dele. Nesse momento a gente já percebe que ele não é um homem normal, né, bonzinho, como ele estava mostrando ser para ele. E quando chega de manhã, eles saem à procura deles dois, né, o David e seus capangas saem à procura deles, e aí eles, quando a Ellie sobe para dar gelo para o cavalo, né? Porque ali naquele momento ela não tem alimento, então alguma coisa ela tem que dar para o cavalo para alimentar o cavalo. Eu achei até muito curioso isso, né? Mas naquele momento ela ouve, né, eles chegando, e aí ela desce correndo no porão e ela tenta acordar o Joey de todas as formas e chama ele. E aí ela fala, acorda, acorda, e ele meio que abre os olhos ali, acorda naquele momento, e ela coloca uma faca assim em cima dele e conta pra ele que tem homens chegando ali para procurar por eles, e que se algo acontecer, que se alguém chegasse ali para ele se defender com aquela faca. E aí ela sai para poder distrair eles para outro lado. E aí ela pega o cavalo e sai correndo pro outro lado, chamando a atenção deles, e eles vão atrás dela. Mas aí eles conseguem, o James consegue abater o cavalo dela. O cavalo dela morre e ela cai, né, bruscamente, desmaia. E ali naquele momento eles pegam ela e levam ela presa, tá? Eles levam ela lá para a comunidade deles lá no resort. E aí ficam dois dos capangas ali para procurar o Joel, tá? E eles ficam indo casa por casa, e um deles encontra, só que na hora que ele desce no porão, o Joel já está levantado e pega ele por trás e prende ele. E depois ele consegue encontrar outro capanga do lado de fora. Assim, né? Ele estava numa situação muito difícil, muito debilitada, e esse momento aí eu achei meio que, né? Assim, no jogo é normal, ele pelo que eu vi, ele faz isso mesmo, ele até luta com vários infectados e tal, aquela coisa, pula muro, vai atrás da Ellie, mas naquele momento ali ele ainda estava debilitado, e mesmo assim ele conseguiu capturar o outro que estava do lado de fora também, e deixa os dois amarrados, e aí ele começa a torturar, né, aqueles homens para conseguir arrancar deles para onde a Ellie tinha sido levada. E aí, nesse momento, ele vai, quando ele consegue, né, depois de torturar ali um deles ali, enfiar a faca nele, bater e tal, e o cara mostra pra ele aonde é o resort, e aí ele vai e mata o outro, né? O outro fala assim, não tem necessidade de me matar, ele já te contou, eu vou falar a mesma coisa que ele, eu não vou mentir pra você. Aí o Joel diz pra ele, mas eu já tenho o que eu queria, e mata ele. Ou seja, nesse momento a gente percebe que o Joel, ele realmente, ele tá fazendo tudo para a sobrevivência da Ellie. Assim, tudo que a gente vê, assim, que realmente ele né? Ele é um sobrevivente e ele faz tudo aquilo que precisa ser feito. Ele não é nenhum mocinho, nenhum vilão, ele simplesmente é um sobrevivente. E ele está fazendo aquilo ali para a segurança da Ellie, né? Então, assim, nessa série não há ninguém assim que seja tão bonzinho e que seja tão ruim. Simplesmente estão vivendo num momento apocalíptico onde eles têm que escolher entre a própria sobrevivência ou a sobrevivência dos outros, né? Aí ele pega ali e vai, então, na sua jornada atrás dela, depois que mata aqueles dois ali, ele vai atrás dela. E nesse momento a Ellie acorda lá no resort, numa jaula, tá? Ela acorda numa jaula, e aí o David vem pra falar com ela, né? Primeiro ela fica tentando escapar ali e tal, e
e aí ela fica de todas as maneiras, vendo uma maneira de conseguir escapar. E aí, num certo momento, ela vê no chão uma orelha cortada, né? Sangue, assim, algumas coisas aí. Ela percebe, fica assim, meio chocada. E o David entra com um prato de comida. Então, ela chuta o prato de comida e diz pra ela: eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão comendo carne humana. Você me trouxe aqui pra me fatiar, né? Foi o pensamento dela, foi o que ela estava pensando naquele momento. Então, assim, eu acho que ela ficou chocada porque mais uma coisa que ela nunca tinha visto, nunca imaginava que ela poderia ver ali naquele mundo ali que ela estava vivendo, mesmo que ela soubesse que as coisas agora estão diferentes, foi criada de uma forma diferente, mas ela ainda não tinha passado por isso. Imaginar algo tão ruim, alguém tão ruim, a ponto de comer pessoas e de dar aquela carne humana para outras pessoas sem elas saberem, né? E aí o David começa um diálogo com ela, praticamente assim, querendo ter uma relação afetiva com ela. Ele diz para ela que ela é uma líder nata como ele, que ali naquele momento ele se mostra realmente quem ele é. Ele diz que ele também já foi uma pessoa, que ele também era uma pessoa ruim, que depois do Cordyceps ele começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Que ele viu que aquilo tudo que ele fazia era justo, né? Diante daquilo tudo que tinha acontecido, que tudo aquilo que aconteceu com a humanidade, que foi de certo ponto até bom para ele, né? Porque depois disso ele se tornou um líder e diante disso ele faz o que ele quer, né? Uma pessoa assim totalmente psicopata, você vê assim nas coisas que ele fala, que ele faz. E aí ele diz para ela, ele propõe a ela ser uma parceira de vida para ele, né? E aí ele vai colocando a mão ali na grade diante da mão dela. E aí a Ellie, com muita raiva, ela presta atenção no que ele tá falando, dá atenção a ele, como se ela estivesse, né, interessada naquilo ali. E depois ela pega a mão dele e quebra o dedo dele. E aí ele puxa ela na grade e acaba machucando o rosto dela. Ela sai e ela fica ali toda preocupada, desesperada. E aparece já o Joel do lado de fora, já conseguindo praticamente entrar ali naquele resort, já tinha encontrado, né? E aí o David chega com o James, com um cutelo, né, para poder pegar ali a Ellie e já matar ela. Aí quando eles tiram ela de dentro da jaula, que colocam ela ali numa maca, né, que é onde eles provavelmente cortavam as pessoas ali, ela fala pra ele que ela tá infectada, que ela tinha dado uma mordida na mão dele, que ela estava infectada e que provavelmente ele iria morrer. E aí ele olha no braço dela, só que aí ele vê que tá cicatrizado, né, ele percebe. E aí ele fala pra ela: não, isso é mentira, porque não é possível que esteja desse jeito aí, você já teria morrido, todo esse tempo que a gente encontrou, você já teria morrido. E aí ela consegue pegar o cutelo e matar o James, e aí ela consegue sair correndo, e o David sai correndo atrás dela, e ela entra ali no restaurante, né, onde era o restaurante onde eles se encontravam ali, as pessoas ali se encontravam, né, para comer. E aí ela se escondendo ali debaixo das mesas, atrás dos balcões, e ele ali procurando por ela, chamando por ela com uma voz que é totalmente assustadora, né? De você pensar que aquela pessoa ali tá me perseguindo, tá, né, querendo acabar comigo, e ela com aquela cara assim muito assustada, né? Muito assustada. Consegue pegar uma faca num lugar assim e vai por trás dele, só que neste momento ele percebe, né? E aí ele derruba ela no chão. E aí ele sobe em cima dela e tenta abusar dela, né? E aí ela começa a gritar, espernear, só que aí ela consegue pegar o cutelo que tinha caído atrás. Acho que é assim que fala, cutelo, né? O nome daquela faca grande, quadrada. E aí ela consegue pegar o que tava assim atrás. E aí ele fala pra ela, né, antes de ela conseguir acertar ele fala pra ela que ele ia ser um pai pra ela, mas tentando, né, fazer algo com ela. E aí ela pega e consegue dar uma facada nele e derruba ele. E aí ela
com aquela expressão de ódio, de raiva, ela começa a matar ele ali naquele momento, ela começa a destroçá-lo, né? Não aparece a cena, não aparece ele assim em si, mas aparece ela ali toda ensanguentada, com toda aquela raiva, gritando e o lugar pegando fogo. E aí naquele momento você percebe que a Ellie perdeu toda a sua inocência, tudo em que ela ainda acreditava, né? Ela ali naquele momento ela vai ser um marco para ela. Eu tenho certeza que desse episódio para frente nós teremos uma nova Ellie, tá? Mas em contrapartida, ela consegue sair dali, né, daquele lugar, e aí o Joel pega ela por trás e bota a mão na boca dela para ela não gritar, mas aí ela começa a se espernear e dizer: não me toca, não me solta, me solta, me solta. E aí o Joel fala: sou eu. E quando ela vê ali, é uma cena muito, muito emocionante, muito, muito legal. Eu gostei muito dessa cena, muitíssimo, porque nesse momento a gente vê que realmente ela já tinha criado esse laço com o Joel de pai, e nesse momento a gente percebe que o Joel também criou esse laço com ela de filha, tá? Não que eu esteja dizendo que ele esteja projetando a filha dele na Ellie, não, acho que ele simplesmente agora se apossou dessa responsabilidade tão grande que ele realmente tem com a Ellie, tá? Então aí ele abraça ela e diz que tá tudo bem, e ela fica ali chorando, né? E se sentindo protegida. Você sente que ela abraça ele pensando: meu Deus, eu passei por tudo aquilo, mas agora eu tô segura, né? E aí acaba o episódio, os dois saindo juntos de mão dadas. Então, assim, esses dois marcos, né? Ellie vai ser uma personagem diferente daqui pra frente, porque ela já colocou em prática até nos episódios passados, quando o Joel estava ensinando ela a atirar, né? Ela colocou em prática, conseguiu matar aquele cervo, amadureceu mais com tudo isso, apesar dela já ter passado por muitas coisas, tá? E o Joel, nesse momento, ele percebeu que realmente ali ele tem um laço muito forte com ela. Eu acho que ele também pensou que ela não deixou ele para trás, que ela cuidou dele, que ele sobreviveu por causa dela, e não foi a primeira vez, né? Então, assim, eles criaram esse laço aí a partir desse momento. Eu acho que as coisas entre eles vai ser muito diferente também. O pensamento do Joel a respeito dela também vai ser muito diferente. E pelo que eu vi, né? Como eu já disse para vocês, eu não jogo o jogo, mas pelo que eu vi, este episódio foi simplesmente muito, muito, muito parecido com o game nesta parte do jogo, tá? Assim, eu vi até muitas pessoas falando que foi um copia e cola de diálogos, de cenas, né? Apesar de ter algumas coisas assim diferentes, porque precisa ser coisas mais humanizadas para a gente entender melhor tudo aquilo que está acontecendo. O game, assim, às vezes é uma coisa um pouco fria, distante, mas ali nós estamos assistindo uma série, nós queremos ver coisas mais humanizadas, e eu entendo, e ficou ótimo, ficou perfeito, e eu tô doida para assistir o próximo episódio, que vai ser o último dessa temporada. Infelizmente, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para a próxima. Mas então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like. Novamente, eu já te falo isso. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha aí esse vídeo para quem gosta de séries, para quem ama The Last of Us, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham que podia ter sido melhor, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.